Estás à frente do computador há 2 horas com o documento da tua tese aberto e a única coisa que conseguiste até agora foi avançar com a escrita do título do capítulo? Ou já lavaste a louça, já arrumaste os armários da cozinha, tens a cozinha e a sala impecável, mas o trabalho académico continua sem avançar? Sentes que a procrastinação anda a tomar conta da tua jornada académica? Então esta aula é para ti. Alô, meu nome é Rita Carreiro, da Gradoplan, e eu ajudo académicos como tu a ultrapassar o caos da vida académica e a ter uma jornada académica mais leve. Se queres fazer esse percurso com menos peso, aproveita e subscreve já aqui ao canal e segue-me nas outras redes sociais. Os links estão todos na descrição deste vídeo. Hoje vou ensinar-te 4 técnicas distintas para ajudar-te a ultrapassar a procrastinação com base nos 4 perfis de procrastinador que eu detetei nos meus mentorados. Mas antes de entrarmos nisso, quero perguntar-te: sabes mesmo o que é que significa procrastinar? Se virmos a sua definição, procrastinar significa evitar uma tarefa com a qual nos comprometemos, mesmo sabendo que isto terá consequências negativas. E se pensas que tu não procrastinas, ora então estás a iludir-te, porque todas as pessoas procrastinam. Por um lado, existem pessoas que se rotulam de preguiçosos ou indisciplinados quando não conseguem abrir o documento da tese. Por outro, existem aquelas pessoas que são profissionais a fazer todas as tarefas acessórias, exceto aquelas que é a mais prioritária. Passam um dia a organizar o e-mail, as suas pastas de computador, o seu Notion, têm aquilo tudo impecável, ou sentem a necessidade de ler só mais um artigo. Tudo isto para evitar começar a fazer aquela tarefa que têm em mãos. Portanto, aqui a verdadeira questão será: então por que raio é que procrastinamos mesmo sabendo que isso nos prejudica? Primeiro que tudo, é importante fazer aqui uma distinção, ok? Nem sempre adiar uma tarefa significa que estás a procrastinar. Quando fazes uma gestão responsável das tarefas, às vezes é necessário priorizar algumas em prol de outras, e está tudo bem com isso. Procrastinar, por outro lado, é uma espécie de um curto-circuito emocional. Acontece quando nos deparamos com uma tarefa que nos parece difícil, aborrecida ou demasiado demorosa. Nessas situações, o teu cérebro quer literalmente tentar proteger-te do stress ou do aborrecimento que essas tarefas vão te dar, e por isso procura fazer algo que te dê um alívio imediato, porque te vai-te injetar o cérebro com dopamina e dar-te então este alívio imediato. Reafirmo, todas as pessoas procrastinam, a diferença está em como cada um de nós o faz. Portanto, logicamente o primeiro passo para entender como podemos parar de procrastinar é então saber o porquê e o como. Pela minha experiência como mentora académica, eu identifiquei 4 perfis de procrastinadores, que cada qual com diferentes formas de ultrapassar então a procrastinação, porque lá está, eles procrastinam de formas diferentes. São esses: o perfeccionista paralisado, o acumulador de informação, o bombeiro de prazos e o otimizador sem rumo. Eu sou um misto entre o perfeccionista e o otimizador sem rumo. Há pessoas que demonstram traços desses, dos vários perfis, até às vezes um em cada dia diferente, mas a verdade é que, regra geral, nós temos um que é sempre mais prevalente e acontece com mais frequência. Se queres saber exatamente qual é o teu perfil, eu criei um quiz gratuito para te ajudar a identificar e, mais importante que isso, receber soluções personalizadas para o teu perfil no teu e-mail. O link está na descrição do vídeo também. Vamos começar por ver aqui então o perfil do perfeccionista paralisado. Então, para um perfeccionista, cada coisa que se dedica não é apenas mais um trabalho académico, é um reflexo do seu valor intelectual. São muito exigentes consigo próprios e isso faz muitas vezes a gritar que se não for para ficar perfeito, mais vale não entregar, ou então muitas vezes nem começar a fazer aquela tarefa em específico. Também faz com que sintam com frequência que não estão a fazer o suficiente. Aqui então a procrastinação funciona como um mecanismo de defesa para evitar esse desconforto. Então, quais são as estratégias que funcionam para um perfeccionista? Ora, eles precisam principalmente de um sistema que os ajude a abraçar estes resultados imperfeitos e a focar num progresso ao longo do tempo em vez de apenas no resultado perfeito final da sua tese. Então, a primeira solução que vos trago aqui é especialmente aplicada naqueles momentos em que o perfeccionista evita escrever a tese ou evita fazer alguma tarefa com receio de que não fique perfeito, que é o brain dumping. Brain dumping é uma técnica de escrita livre que consiste em despejar todas as informações, ideias, preocupações que estão na tua mente para o papel ou para o ecrã e de forma que não exista qualquer filtro. Ou seja, é sobre
começar a escrever o que estiveres na mente sem preocupar com o que estás a escrever e sem editar. Porquê é que isto funciona para este perfil? O cérebro de um perfeccionista tenta fazer duas tarefas que são cognitivamente diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, por um lado está a tentar gerar ideias, ou seja, está a tentar escrever e está ativo ao lado da criatividade do nosso cérebro, e por outro está a tentar criticar, avaliar, editar o texto que ativa outra parte do nosso cérebro. Isto resulta num processo muito menos eficiente, porque o lado do editor está sempre a interromper o lado do criador, por assim dizer. E é por isso que existem académicos que levam 2 horas só para escrever um parágrafo, porque não param de escrever e editar, escrever e editar, escrever e editar. Portanto, não é eficiente. Então, como é que isso se aplica? Abres um documento em que estás a trabalhar e defines um timer para 15 a 30 minutos. Recomendo assim um timer físico, de cozinha, e depois a ideia é começares a escrever o que te vier à cabeça, lá está, sem editar. Se não sabes por onde começar, escreve algo como: eu não sei por onde começar, mas vou tentar escrever sobre tópico. Ok? Eu sei que isso parece parvo, mas só o facto de começares a escrever e anunciares aqui isto, eu não sei o que escrever, muitas vezes ajuda a desbloquear e a começar logo a escrever o que é que tens para falar e o que é que tens na tua mente. Quando começares a escrever, se não te lembras de alguma palavra ou do nome de algum autor, deixa qualquer coisa como xxxxx, tipo várias letras em maiúsculo, para depois chamar-te a atenção e saberes que ali tens que ir editar qualquer coisa mais tarde. Algo como: autor xxxxx disse que blá 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 blá. Enquanto o timer estiver a correr, não tens permissão para apagar frases inteiras. O que ficar mal escrito deixa para editar mais tarde. Quando o timer terminar, então sim, podes voltar, paras de escrever e voltas ao início para então começar a editar e lapidar aquele texto em bruto que tens ali. Vamos então agora ao segundo perfil de procrastinador, que é o acumulador de informação. Para um acumulador só é seguro avançar para aquela tarefa quando se estiver a reunir informação suficiente e sentir-se seguro para avançar para aquilo que se tem para fazer. O problema é definir quando é que realmente é suficiente, porque as pessoas têm tendência a ficar presas ali num ciclo de só mais um artigo, só mais um tutorial, só preciso de aprender mais aquilo e mais aquilo para se sentirem prontas para avançar. Na verdade, muitas vezes nem se apercebem que estão a procrastinar porque estão a ler, estão a sublinhar artigos, estão a ver tutoriais, lá está, estão a aprender, mas a verdade é que estão a evitar ao máximo fazer a tarefa que é realmente prioritária. Ou seja, esta produtividade é uma ilusão e é inclusive chamada a procrastinação produtiva. O que os acumuladores de informação precisam é de um sistema que os ajuda a avançar no que realmente importa, ao intercalar entre a aquisição de conhecimento e a produção, entre a aplicação daquilo que aprendem. Então, para este perfil, nesta aula vou falar de uma outra técnica também um bocadinho relacionada aqui com a escrita académica, que é o mapa de conceitos. O mapa de conceitos é uma técnica de brainstorming, onde descreves quais os conceitos importantes do teu trabalho e por isso define roteiros de pesquisa e de escrita. Deve ser feito ainda antes de se iniciar a pesquisa e a escrita do trabalho, e, embora possa ser adaptado ao longo do tempo, deve guiar e acompanhar toda a investigação do início ao fim. Porquê é que isto funciona para este perfil? Porque o mapa de conceitos funciona como uma bússola. Não só te dá a visualização de tudo o que precisa ser pesquisado e escrito, como também define exatamente quando se deve parar de pesquisar para aplicar o conhecimento. Então, como é que se faz? Abre-se um documento em branco e escreve-se, lá em cima escreve-se o tema do trabalho. Podes colocar aqui o título mesmo do teu trabalho ou até a pergunta de investigação. Sem preocupar demasiado com a ordem em específico neste momento, começa a escrever os conceitos, as palavras-chave associadas ao teu tema, em 3 categorias diferentes. Primeiro, a área do teu trabalho, ou seja, em que áreas e sub-áreas se insere o teu projeto de doutoramento ou de mestrado, ou seja, por exemplo, biologia, psicologia, história, por exemplo, da biologia, a ecologia, o que é, ou seja, essas áreas em si em específico. Depois, conceitos relacionados à problemática do teu trabalho, ou seja, que palavras-chave, que conceitos é que explicam a lacuna e a importância do teu trabalho. E por fim, a solução, ou seja, como é que vais preencher a lacuna que está lá acima, ok? Por exemplo, se
estamos a falar aqui de um projeto, digamos, de biologia ou de psicologia, então que técnicas ou que metodologias vais aplicar? Quais são os conhecimentos que vais trazer de novo ou de diferentes e de inovadores que vão ser a solução para aquela lacuna que estás a tentar explicar? Depois de teres assim esse brainstorming de conceitos, então organizas por uma ordem lógica, normalmente do mais geral para o mais específico, e se necessário encaixa uns como subtópicos dos outros. Por si só, este mapeamento já é suficiente, porque cada tópico final é um roteiro de pesquisa e de escrita, mas se quiseres elevar ao próximo nível, recomendo então fazeres um mapa mental com esses conceitos, como por exemplo no MindMeister. Assim consegues visualizar perfeitamente que quando tiveres toda a informação necessária sobre este tópico, paras e começas a escrever antes de passares para o próximo. Vamos agora ao terceiro perfil procrastinador, que é o bombeiro de prazos. Para estas pessoas, a vida académica tornou-se, infelizmente, uma fonte constante de ansiedade e de stress. Ora porque têm falta de tempo, porque, por exemplo, são trabalhadores estudantes, ou porque têm falta de clareza sobre o que vai-se fazer a seguir, por falta de apoio dos orientadores, etc. Ao fim e ao cabo, sentem que a vida pessoal parou um pouco e que a tese é um fardo. Portanto, procrastinam para evitar esse desconforto também. Como é óbvio, né? Se é só uma fonte de stress, obviamente não querem ver nada do que é relacionado com a vida académica à frente. Na maioria das vezes até conseguem produzir sob pressão extrema, daí muitas vezes fazem noitadas em cima das deadlines, etc. Mas a verdade é que este modo de sobrevivência é insustentável e sabem perfeitamente disso, porque a sua saúde mental está a sofrer e a qualidade do que eles produzem está a ser afetada pelo cansaço. O que essas pessoas precisam é de um método que lhes fatie o caos da vida académica em micro-entregas, em micro-tarefas semanais, para tornar o avanço da tese muito mais fácil e mais digerível. Então é exatamente sobre essas micro-entregas que venho falar hoje. Como já foi comprovado, o nosso cérebro recebe dopamina, o neurotransmissor da motivação, sempre que fechamos, que fazemos check a tarefas. Contudo, muitas pessoas sentem que ter uma lista de tarefas não é suficiente. Ora porque se esquecem sequer de fazer uma lista de tarefas, porque dá trabalho fazer listas de tarefas normalmente, ou porque simplesmente incluem apenas as grandes tarefas que são intimidantes e só causam mais ansiedade. Ou seja, vejo uma lista de tarefas em que diz escrever a introdução, escrever os métodos, escrever os resultados, claro que é intimidante e que só causa ansiedade. Portanto, é necessário subdividir-se o máximo possível essas tarefas e subtarefas em pedaços muito, muito pequenos e fáceis de fazer, as chamadas micro-entregas. Este é o princípio do livro do Hábitos Atómicos, de James Clear. É um livro que eu adoro e que recomendo vivamente para quem tem mesmo dificuldade em iniciar e criar hábitos. E rege-se por esse princípio, que é criar uma rotina através de tarefas que sejam tão fáceis de fazer que o nosso cérebro não tem resistência nenhuma e pensa: ok, isso é fácil de fazer, eu vou conseguir fazer isto. Ou seja, ao transformar uma tarefa como escrever os resultados em várias micro-tarefas, transformas algo que antes era intimidante em um passo a passo de tarefas fáceis e fazíveis, que o teu cérebro começa a não se necessitar do pânico do prazo aproximar-se e começa a fazer as tarefas. Então, idealmente, queres ter um gestor de tarefas digital como o Notion, o ClickUp, o Trello, ou até mesmo uma app de lista de tarefas. Eu recomendo, por exemplo, o Todoist, para que a criação da lista de tarefas torne-se muito mais fácil assim e não tens que andar com um bloco de tarefas ou um bloco de notas atrás. Depois identificas a tarefa bloqueio. Qual é ou quais são as tarefas que tens evitado de fazer? Provavelmente algo como fazer a revisão da literatura ou escrever a introdução. Depois vais subdividir essas tarefas o máximo possível em subtarefas mais pequenas. Idealmente queres que cada subtarefa demore no máximo dos máximos 60 minutos a concluir. Ok? A minha recomendação é que seja de 30 minutos, mas nem sempre se pode definir assim desta forma. Mas, sempre que possível, dividir ou subdividir ainda mais. A regra dura aqui é: se uma tarefa ainda te parece assustadora ou intimidante, ela precisa de ser mais dividida. Nem que seja até a chegar à subtarefa de abrir o documento. Seja o que for,
que te facilite e que inicie o movimento para começares a fazer aquela tarefa. Depois então, ao modo que vais fazendo essas tarefas ao longo da semana, vais riscando-as, vais fazendo check a elas, que isso ajuda então o teu cérebro a receber o sinal de que o dia está a ser produtivo, baixando então a ansiedade ao longo da semana. No final da semana, vê quantas tarefas e subtarefas tu conseguiste realmente fazer. Se ficaram muitas por concluir, é porque precisas de reduzir ainda mais o número de tarefas que precisas fazer ao longo da semana, ou então até partir ainda mais as tarefas para não ganhares resistência nenhuma quando vais iniciar essas tarefas que tens para fazer. Se conseguires fazer todas e talvez até ainda te restou tempo, ótimo, significa que estás a ir no caminho certo, é só questão de ajustares e adicionares mais algumas tarefas na semana seguinte. Vamos então aqui ao último perfil procrastinador, que é o otimizador sem rumo. Os otimizadores sem rumo são aqueles académicos que adoram novidades tecnológicas, apps de produtividade, métodos de organização, como eu sou. Muito provavelmente são pessoas que têm o seu trabalho impecavelmente organizado. Têm tudo no seu calendário, no seu Notion, tudo direitinho, têm até um plano muito bem definido para a sua semana. No entanto, isto não significa que sejam mais produtivos, até pelo contrário. Na maioria das vezes planeiam tanto, mas acabam por nunca conseguir cumprir aquilo que planearam, o que lhes dá ainda mais frustração. E, acima de tudo, muitas vezes não cumprem com aquilo que é realmente prioritário avançar na sua tese ou na sua dissertação. Ora, o que essas pessoas precisam é exatamente o contrário. Precisam de simplificar a sua organização e o seu planeamento e de um sistema que lhes seja prático e flexível, que lhes ajude a priorizar exatamente aquilo que importa. Então, para estas pessoas, eu recomendo a técnica do entregável da semana. É uma técnica muito simples e, na verdade, é mais um hábito, que é, quando fores organizar a tua semana académica, das tuas tarefas académicas, vais decidir qual é o objetivo, o entregável, que mais vai contribuir para avançar com o teu trabalho académico durante aquela semana. Esta será a tua prioridade, o teu ultimate goal, ok? E tudo o resto que fizeres na semana é secundário. Se o entregável não estiver pronto, não podes saltar então para optimização ou para tarefas acessórias. Porquê é que isto funciona para este perfil? O erro dos otimizadores é terem demasiada informação, o que muitas vezes resulta numa lista de tarefas com 15 itens prioritários, porque tudo parece importante. A técnica do entregável da semana funciona porque obriga a identificar aquele objetivo que dá o maior retorno de investimento do tempo, por assim dizer. Ou seja, dá uma meta clara e binária, que é ou entregaste ou não entregaste. E que é um tipo de estratégia que é muito necessária para este tipo de pessoas. Então, como é que se aplica isto? Nada mais do que, então, no início da semana, perguntaste: se eu só pudesse fazer uma única coisa essa semana para a tese avançar, o que é que seria? Ok? Isto é o teu entregável. Este entregável tem que ser algo tangível e bem claro. É por isso que ele se chama entregável, que é para ser algo que é palpável, que é algo que podes entregar a alguém. Poderias, na teoria, entregar a alguém. Não é obrigatório, né? Mas que poderias entregar a alguém. Não, ou seja, avançar na tese é demasiado vago, não é um entregável. Mas escrever 5 páginas da metodologia é um entregável. Ou enviar o rascunho da introdução ao orientador é um entregável, ok? Depois então defines a data limite deste entregável, normalmente ao final da semana ou da quinzena, se preferir organizar em 2 semanas, né? E associas as tarefas e subtarefas que vão contribuir para atingir esse objetivo. Por exemplo, para enviar o rascunho da introdução ao orientador, vais precisar de escrever a secção X, Y e Z da introdução e para isso vais ter que ler o artigo A, B e C, etc. Quando surgir aquela vontade de fazer uma otimização, de procurar aquela ferramenta de não sei o quê, quando estiveres na dúvida do que necessitas de fazer ou se algo é prioritário ou não, vais olhar para este entregável, ver que tarefas é que estão realmente associadas e fica-te
logo ali esclarecido do que é que deves ou não fazer esta semana. Recapitulando, estas são apenas algumas das estratégias que te podem ajudar aqui a ultrapassar a procrastinação, mas claro, eu posso te ensinar muitas mais. Caso queiras aprender mais estratégias adequadas ao teu perfil, faz então o quiz do perfil do procrastinador, o link está aqui na descrição, e recebes gratuitamente no teu e-mail o acesso ao mini curso de desbloqueio académico. Não te esqueças de me seguir nas várias redes sociais para nunca perderes nenhum conteúdo que te vai ajudar na vida académica. Vejo-te na próxima quinzena!